Fala pessoal do canal Distributista Cristão. Hoje eu trago um pouco sobre a filosofia do jesuíta Francisco Soares e uma noção aí, eu vou trazer um pouco da noção cara a sua filosofia, que é justamente a noção de ente, né? E vamos lá. Soares, ele começa na sua principal obra, As Disputas Metafísicas, tentando entender, primeiramente, as noções de conceito enquanto forma e o conceito enquanto objetivo, né, enquanto objeto, ou pelo menos um conceito formal e um conceito objetivo, né. Entende-se aqui por conceito, né, uma realidade, né, uma tal realidade, dessa forma vai se denominar por conceito, por ser algo concebido, né, ou engendrado pela ação intelectiva. Então, dentro dessa noção, que não é uma noção criada por Soares, mas é uma noção que se encarrega desde uma tradição chamada Segunda Escolástica, que vai começar com Trombeta, Durando, Capreolos, o próprio Cardeal Caetano e outros, que é justamente essa perspectiva aqui que eu falei, né? A partir dessa noção, a distinção entre o conceito formal e o conceito objetivo pode ser traduzido essencialmente à demarcação de duas coisas, né? Entidades ou conceitos que fazem a mediação entre dois extremos, né? Um é o sujeito cognoscente, o outro é o objeto conhecido, e que se relacionam intencionalmente no processo do conhecimento, né? Com modificação do sujeito cognoscente, por exemplo, a gente pode entender o objeto formal como um produto da ação intelectiva e, ontologicamente falando, se configura como um acidente, né? Mais especificamente, uma qualidade de primeira espécie. Então, dessa perspectiva, o conceito formal, mesmo sendo um acidente, é uma realidade existente, né? Ainda que singular e individual, né? Poderíamos distinguir dessa forma o conceito formal do conceito objetivo, partindo da ideia de que o objeto conhecido de modo formal se adequa à potência intelectiva do sujeito, ou seja, o conceito formal representa o objeto enquanto conceito objetivo, né? O objeto de fato, né? O objeto que existe em ato, irem na realidade, né? E o conceito formal ele medeia, né? Ainda como o nosso intelecto potencial, né, diante do objeto, ele traz à tona a noção que temos do determinado objeto, deste ou daquele objeto, né? O próprio Soares define essa noção, a primeiro momento, a partir de... Ele diz: quando concebemos um homem, aquele ato que realizamos na mente para concebê-lo se chama conceito formal. Já o homem conhecido e representado por aquele ato se chama conceito objetivo, né? Então, o conceito formal se segue a um conceito objetivo, né? O conceito objetivo é o ato da coisa mesmo, e o conceito formal é o objeto potencial diante do sujeito, como uma representação, né? Uma mediação de nós como objeto, enquanto um conceito de fato formal do objeto, né? Então, o Soares ele vai seguir e vai tentar, né, definir aquilo que ele entende por ente, né? Soares dizia que o ente é tudo aquilo que tem essência, né? Sendo ente tudo aquilo que tem essência, ele vai dizer que a palavra ente pode ser derivada do particípio do verbo ser, né? Ens, né? E que pode assumir uma dupla acepção. Essa dupla acepção pode ser entendida como um substantivo e também como um verbo, principalmente
né? E, em suma, como substantivo, o ente nomeia estaticamente uma coisa, né? Como o verbo designa uma ação ou um estado atualmente exercitado. Então, duas noções aqui muito interessantes, né? O ente enquanto particípio, né? E o ente enquanto nome, né? O ente enquanto particípio é justamente o verbo ser, estar, né? Sou, né? Que designa exatamente a ação ou um estado atualmente exercitado. É aquilo que o Soares vai chamar de o ser da essência real atual, né? Enquanto o verbo tomado como substantivo será o ser da essência real possível, né? Eu vou comentar mais à frente. Soares então segue para tentar distinguir, né, esse ser ou esse ente da essência, né? Ele diz o seguinte: o ser da essência se atribui de duas maneiras às coisas criadas. Um com base em si mesmo, inclusive enquanto ainda não foram produzidas, nem são existentes em ato. Ou seja, é o ser, né, o ser em essência possível, né, o ser real, né, o ser, ou pelo menos a essência real possível, né, que tem possibilidade. Na ordem das causas, ele não existe, né, mas enquanto possibilidade, né, enquanto possibilidade a partir da própria liberdade e da própria vontade divina, né, que como um agente tira essa essência real e possível, né, e a coloca, né, da ordem das causas como uma causa eficiente intermédia e a coloca como uma essência real em ato, né, atuada, que existe, né. Então, é uma liberdade divina, a partir de uma liberdade divina, né, e uma criação como produção ex nihilo, ou seja, a partir de nada, a partir da própria vontade divina. E vamos voltar ao que Soares vai dizer. Ele vai dizer que, voltando, né, ele diz: e dessa maneira, o ser da essência não é um verdadeiro ser atual na criatura como foi demonstrado, mas é um ser possível, ou seja, o ser da essência possível, né, o ser real da essência possível. Aí ele prossegue: pois, como mostramos, as essências das criaturas, neste modo, somente possuem o ser enquanto causa, né, quer objetivamente no intelecto. De outra maneira, se toma o ser da essência enquanto convém à criatura já existente em ato, e este ser, sem dúvida, é real, atual, seja que ele se distinga realmente da existência, seja somente pela razão. E aí a gente prossegue para aquilo que Soares vai para tentar realmente distinguir se existe uma distinção real de fato entre o ente e a essência, ou se essa distinção é uma distinção meramente de razão, mas com referência na coisa, né? Se tomamos, né, como referência ou como uma distinção real, nós podemos, segundo o próprio Soares, podemos articular aí dois tipos de distinção entre a essência e a existência, né? Uma distinção que Soares chama de abstração privativa, né, que ocorre entre o não ser simplister, como ele chama, né, no caso seria a essência em potência objetiva, né, ou a essência real possível, né, e aquilo que ele chama de ente simplister, né, a essência real em ato. A outra
seria por abstração precisiva, né, que ocorre no âmbito do ente em ato. Então, a gente teria essas possibilidades, né, pelo menos essas distinções, que o nosso autor claramente vai se inclinar a essa última noção que eu falei, né? Já que no primeiro caso teríamos aí uma distinção real, né? Mas ainda assim fictícia entre o ente e o não ente, né? No segundo, a gente tem uma distinção débil, digamos assim, né, de razão, né, mas com fundamento na coisa, né, que é justamente o ponto aí que o Soares vai defender, né, nas disputas, né. Uma coisa interessante na seção 4, né, na seção 4 das disputas, que é a seção 4, questão 31, que é justamente aquilo que Soares vai dizer basicamente o seguinte, que é assim, é o ponto nevrálgico disso aqui, que é justamente ele diz: pois o ser da existência não é outra coisa que aquele ser pelo que formal e imediatamente alguma entidade se constitui, fora de suas causas e deixa de ser nada. Lembrando lá que eu havia dito sobre o ser, né, ou pelo menos a essência real atual, que fora da ordem das causas, ela tem intrinsecamente a existência, né, tirada, né, por uma causa eficiente intermédia, no caso a Deus, né, que é dada no tempo, né, né, e passa da essência real possível, e voltando àquelas noções de ente quanto nome e ente quanto particípio, ou seja, sai do ente enquanto substantivo, sai do ente enquanto nome, lembra? E passa agora ao ente enquanto participado, o ente enquanto particípio. Né? O ser, né? O esse, ele agora está incumbido, né, na própria essência real e a atualiza, né, sem a distinguir, né, sem que haja realmente uma distinção real de fato, né, mas é uma distinção que o nosso intelecto consegue a partir de um conceito formal, lembra lá do conceito formal, podemos distinguir, né, pelo nosso intelecto, né, aquilo que a gente vai chamar de a própria essência real possível ou a essência real atual. Então, voltando ao que o Soares vai dizer, né, na seção 4, ele vai dizer: pois o ser da existência não é outra coisa que aquele ser pela qual formal e imediatamente alguma entidade se constitui fora de suas causas e deixa de ser nada, iniciando a ser algo, né? Mas isso mesmo, é o ser pelo que formal e imediatamente a coisa se constitui na atualidade da essência, logo é um verdadeiro ser de existência, né? Então, a gente pode concluir que o ser, na acepção de Soares, o ser, o ente, a essência, né, entendido aqui o ser como esse, né, como o esse que dá no tempo, que dá realmente uma vida à essência, né, porque Soares vai partir da definição de que o ente é tudo aquilo que tem essência. Então podemos ter um ente enquanto possibilidade, né, ainda que na mente divina, e por vontade divina ele atualiza enquanto um agente esse ente, né, tirando da possibilidade na ordem das causas, lhe dando vida, né, transformando aí nesse sentido em uma essência real atual, né, atualizada, né, que existe de fato fora da ordem das causas, né? Então, basicamente é isso, né?
Obviamente que tem mais pontos que eu poderia comentar, mas a título de síntese, né, eu acho que ficou explicativo, até porque o Soares é um autor bem complexo e para mim poder explicar todos os aspectos os aspectos importantes que eu trouxe aqui, aí só exatamente com uma live maior ou coisa do tipo, mas eu creio que vocês devem ter pegado aí esses aspectos importantes da essa noção aí de ente em Soares.